Boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Deus abençoe a presença de cada um que está aqui nessa noite. Para quem nos acompanha também pelo Facebook e pelo YouTube, fica conosco para nós estudarmos mais um tema do livro do profeta Daniel. Nessa noite eu gostaria de convidar todos para abrirmos então capítulo 3 do livro do profeta Daniel. O tema dessa noite é prova fogo. Muito bem, então vamos abrir o livro do profeta Daniel. Nós estaremos estudando o capítulo 3. É o capítulo 3, mas antes convido a todos para nós fazermos mais uma oração ao nosso Deus. Pai querido, Deus de amor, queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio de podermos abrir a Tua palavra mais uma vez. Santo Espírito, abençoe a todos que estão aqui na Tua casa, a todos que nos acompanham. Amém. Muito bem. Então, prova de fogo. Daniel, então, no capítulo 3, vai descrever ali uma história surpreendente dos dias do profeta Daniel e que também tem seu paralelo nos últimos dias mostrados no Apocalipse. Gostaria de ressaltar mais uma vez aqui para os irmãos que nós, ao longo desse estudo, como eu já disse anteriormente no primeiro estudo do livro do profeta Daniel, nós estaremos fazendo, ao decorrer do estudo, paralelos entre o profeta Daniel, temas do livro do profeta Daniel, com o livro do Apocalipse. Nós iremos perceber que muitas das coisas que o profeta Daniel escreveu 600 anos antes de Cristo, o apóstolo João, ali na ilha de Pátimo, também escreveu sobre os mesmos assuntos. Bem, então no capítulo 2 da semana passada, nós estudamos que Nabucodonosor, rei de Babilônia, teve um sonho. Ele não lembrava do sonho, ele acordou atordoado, porque ele não lembrava do sonho. Só que Deus, através do profeta Daniel, revelou o sonho e também a interpretação do sonho. Daniel ali interpretou, deu a interpretação. O sonho era uma estátua, e essa estátua tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, o ventre era de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram uma mistura de ferro com barro. E como nós estudamos no domingo passado, e nós vimos através da palavra de Deus, o próprio profeta Daniel, ele deixa claro que aqueles diferentes metais da estátua que o rei havia sonhado, simbolizavam reinos sucessivos que viria um após o outro. Só que vale ressaltar que a cabeça de ouro representava quem? No sonho do rei Nabucodonosor. A cabeça de ouro, Daniel deixou claro ali no capítulo 2, que simbolizava o reino de Babilônia. Só que o reino de Babilônia, em algum momento da história, passaria para que outro reino, outro império, pudesse dominar. Muito bem. Então, aqui nós temos o capítulo 2, no verso 46, que é o capítulo que nós estudamos na semana passada. No final desse capítulo 2, nós lemos que o rei Nabucodonosor, acompanhe comigo o capítulo 2, verso 46 e 47, que diz assim: Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel.
e ordenou que lhe fizessem ofertas de manjares, suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente, Daniel, o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Olha só que impressionante. Então, no final do capítulo 2, nós vemos ali o rei Nabucodonosor exaltando o Deus de Daniel, como sendo Deus, o Deus dos deuses, ou seja, sendo um Deus supremo. E isso é importante, porque Nabucodonosor, ele era pagão, ele adorava outros deuses, outros ídolos, e nesse momento, ele reconhece que o Deus de Daniel era o Deus supremo. Mas prosseguindo o estudo aqui, nós vamos perceber no capítulo 3, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir no capítulo 3, iremos ler o verso 1. O capítulo 3, verso 1, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a na campina de Dura, na província da Babilônia. Então, olha só que interessante. Nabucodonosor, passado algum tempo, aproximadamente 20 anos, depois que ele teve aquele sonho ali do capítulo 2, passado mais ou menos 20 anos, o que é que acontece? Nabucodonosor, ele resolve fazer uma estátua. Provavelmente uma estátua que representava mais ou menos o sonho que ele havia tido há alguns anos atrás. Só que tem um detalhe, qual é o detalhe? Que a estátua que o rei Nabucodonosor manda fazer não acompanha a sequência de metais, mas aquela estátua que o rei Nabucodonosor faz, ele faz totalmente de ouro. E quando o rei Nabucodonosor faz essa estátua totalmente de ouro, qual é a mensagem que o rei estava tentando ou querendo passar para as pessoas que faziam parte do seu reino? Que o seu reino, o reino de Nabucodonosor, ou o reino da Babilônia, seria um reino eterno, que não passaria. Porque no sonho Daniel falou: olha, a cabeça de ouro representa você, representa o reino da Babilônia, mas depois de você virá outro reino. Só que Nabucodonosor, ele havia esquecido, aquele momento de exaltação ao Deus dos céus, e agora, nesse momento, ele faz essa imagem, ele manda fazer essa imagem. E é interessante que essa imagem, que era toda de ouro, ela tem algumas medidas. Quais são as medidas dela? De altura, o verso 1 diz que essa imagem de ouro tinha 60 côvados, de altura, e 6 côvados de largura. Muito bem, a pergunta que nós automaticamente iremos fazer: o que significa côvados? Que unidade de medida é essa? Quanto equivale um côvado? Muito bem, então, na Bíblia, um côvado era mais ou menos a distância do cotovelo, aqui da parte de baixo, até no final aqui do dedo. Então, vai dar mais ou menos aproximadamente aí entre 42 centímetros a 50 centímetros. Então, geralmente, as pessoas, quando vão fazer algum cálculo de côvados, elas arredondam para 50 centímetros, que vai ficar uma conta fácil de fazer. Então, se essa estátua de ouro, ela tinha 60 côvados de altura, então nós pegamos 60 e multiplicamos por quanto? Por 50 centímetros. Ou seja, nós teremos uma estátua de aproximadamente 30 metros de altura. Era alto, né?
Era grande, era uma estátua, hoje 30 metros de altura, vai equivaler mais ou menos um prédio de 10 andares, mais ou menos isso. Então, de altura era aproximadamente 30 metros, e de largura, a Bíblia fala que eram 6 côvados, ou seja, vai dar aproximadamente 3 metros de largura. E essa estátua foi feita inteira de ouro. Então vamos prosseguir o nosso estudo. Com que objetivo, então, o rei fez essa estátua? O rei não faria uma estátua por fazer. O rei ele tinha uma intenção. Ele tinha um objetivo ao mandar fazer aquela estátua. Que objetivo era esse? Vamos ler então, capítulo 3, o verso 2. Acompanhe comigo na sua Bíblia, capítulo 3, verso 2 de Daniel. Diz assim: então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Olha só que coisa. Então, qual era o objetivo do rei? Era juntar toda a liderança do reino, governadores, prefeitos, aqui fala sátrapas, né? Que era uma espécie de subprefeito ali em algumas regiões da Babilônia, os magistrados, todos os conselheiros das províncias, ou seja, todos que faziam parte do reino de Babilônia, tanto os que moravam dentro de Babilônia, quanto os que estavam em outros lugares, em outras cidades, mas que haviam sido dominadas por Babilônia, deveriam vir ali na planície de Dura, com que objetivo? A adoração daquela imagem. Aqui no finalzinho do verso diz, para que viessem à consagração da imagem que o rei havia levantado. O que é uma consagração? Ou seja, é um momento especial que aí inclui um ponto importante, que é o ato religioso de poder fazer o quê? De poder adorar. Eles teriam que se prostrar diante da imagem. Por que eles deveriam fazer isso? O rei Nabucodonosor tinha como objetivo o quê? Fazer com que todos reconhecessem a sua supremacia como um rei. Esse era o objetivo. Ou seja, todos que estão aqui precisam adorar essa imagem, porque essa imagem que foi feita, que eu mandei fazer, é minha representação, e todos que estão aqui precisam demonstrar que são fiéis a mim e ao reino de Babilônia. Muito bem. Então, prosseguindo aqui no verso 3, diz assim: então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. É interessante nós notarmos o seguinte, que essa convocação era uma convocação de todos, inclusive de quem? Quais povos precisariam estar ali? Todos que haviam sido dominados por Babilônia, inclusive o povo judeu. Os judeus estavam ali também. Além dos judeus, outros povos que haviam sido escravizados por Babilônia, haviam sido derrotados em batalhas, eles estavam ali. Inclusive o rei de Israel, o rei de Judá, certo? E aqui diz que todos estavam ali diante daquela imagem, diante daquela estátua de ouro. E aí nós vamos ler o verso 4 e o verso 5, vamos ver o que acontece em seguida.
Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, que no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. A ordem era clara, a ordem era expressa. Todos que estão aqui, no momento em que a música começar a tocar, todos deveriam fazer o quê? Se ajoelhar diante da imagem, e não só ajoelhar, deveriam fazer o quê? Adorar aquela imagem que havia sido levantada. Olha que coisa. Muito bem. Então, de repente, o que acontece? Pode ser que alguns pensassem: mas e se eu não me prostrar, se eu não adorar, será que pode acontecer alguma coisa comigo? E aí nós temos um decreto, que é um decreto de morte para quem não ajoelhasse e não adorassem aquela imagem. Capítulo 3, verso 6 diz: qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. A ordem era clara: quem não fizer o que eu estou mandando, ou quem não fizer o que o rei está mandando, automaticamente será morto. Porque existia alguma possibilidade de alguém ser jogado numa fornalha de fogo e sair vivo dessa? Era impossível. Humanamente falando, era impossível. A ordem era expressa, a ordem era clara. Só que diante desse cenário, nós podemos analisar o seguinte quadro. E nós temos aqui um quadro completo em que nós temos ali, primeiramente, um soberano poderoso, ou seja, Nabucodonosor era um rei. Vale ressaltar que Nabucodonosor, eu vou usar até uma linguagem aqui, até para facilitar. Nabucodonosor, ele estava como um representante civil, ou seja, uma parte civil. Ele era um rei, ele era um soberano. Aí nós temos um ponto 2. Ali nesse quadro nós temos ali uma imagem falsa. Então nós temos um soberano poderoso, Nabucodonosor. Nós temos ali uma falsa imagem, certo? Que foi feita de ouro. Terceiro ponto, nós vemos ali que houve uma adoração forçada. Por quê? A ordem era clara: quem não se ajoelhasse seria morto, quem não adorasse seria morto, ou seja, era uma adoração forçada, independente da vontade das pessoas que estavam ali, elas tinham que ajoelhar, elas tinham que adorar. Nós temos o quarto ponto, então, a união da igreja com o Estado. Por que a união da igreja com o Estado? Lembra que eu falei anteriormente? Nabucodonosor, ele era uma representação da parte civil, ou seja, ele representava o Estado, ele era um governante. Só que ao mesmo tempo que Nabucodonosor representava a parte civil como governante, ele também representava a igreja. Que igreja? A igreja de Babilônia, ou seja, uma falsa igreja, porque ali nós temos o quê? Uma imagem que teria que ser adorada. Então nós vemos ali a parte religiosa
sendo juntadas, ou seja, sendo unida com a parte civil, que nós podemos falar que seria a união da igreja com o Estado. Lembre-se que, no caso aqui, o Estado, representado por Nabucodonosor, ele daria a sentença para quem não fizesse a adoração que envolve a parte religiosa. E o quinto ponto que nós temos ali é a pena de morte. Quem não adorasse, automaticamente seria exterminado, seria morto. Muito bem. Então, será que esse quadro, esse cenário, nós poderíamos ou nós poderemos ver novamente acontecer? Será que isso que aconteceu lá no capítulo 3, há 600 anos antes de Cristo, ou seja, 2.500 anos atrás aproximadamente, será que esse quadro, em algum momento da história, se repetiu ou vai se repetir? Vamos ver então. Vamos ver agora alguns paralelos entre o livro do profeta Daniel e o livro do Apocalipse, como eu já tinha comentado antes. Então, vamos lá. Acompanhe comigo na sua Bíblia o capítulo 13 de Apocalipse, do verso 11 até o verso 18. Vamos entender, e nós iremos perceber que quando João, na ilha de Patmos, escreve o livro do Apocalipse, e exclusivamente no capítulo 3, João tem como pano de fundo, João tem em mente o capítulo 3 do profeta Daniel. E nós iremos entender o porquê. Nós faremos esses paralelos aqui. Então, capítulo 13, do verso 11 a 18. Acompanhe comigo na Bíblia. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneiras que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Muito bem. Então, nós podemos aqui fazer alguns paralelos entre o capítulo 3 de Daniel e o capítulo 13 do Apocalipse. Por quê? Olha só aqui na tela. No capítulo 3 de Daniel, no verso 1, nós temos ali um poderoso soberano. E aqui, no Apocalipse, capítulo 13, verso 11, nós temos uma besta. Perceba que no capítulo 13 de Apocalipse, nós iremos ver que existe ali 2 bestas. Uma que surge do mar e a outra que sobe da terra. Uma besta, a que sobe do mar, representa o poder religioso. Eu não irei entrar em muitos detalhes aqui, que não é o foco principal, mas só para nós entendermos.
e a besta que sobe da terra representa o poder civil. Ok? Então, nós temos duas bestas no Apocalipse. E olha só que interessante, na leitura nós vimos que a besta que sobe da terra, ela tem um poder. Por quê? É um poder especial, porque é um poder que vai forçar as pessoas a adorarem a besta que subiu do mar, ou seja, aquele poder religioso. E aqui nós temos o capítulo 11, então, essa besta que sobe da terra, como esse poderoso soberano, né? Lá em Daniel capítulo 3, verso 2, nós temos uma imagem falsa. E no capítulo 13, o verso 14 de Apocalipse, nós também temos uma falsa imagem. Capítulo 3 de Daniel, verso 5, nós vemos que ali o rei Nabucodonosor forçou as pessoas a adorar a estátua, ou seja, uma adoração forçada. Capítulo 13 de Apocalipse, e no verso 15, nós também percebemos que essa besta que sobe da terra, representando o poder civil, a parte civil, ela força também as pessoas a adorarem aquela primeira besta. Capítulo 3, verso 2 de Daniel, então nós temos a união entre igreja e o Estado, o poder civil e o poder religioso. No capítulo 13, também, nós vemos a junção desses dois poderes. E o capítulo 3, verso 6 de Daniel, nós temos ali uma pena, que é uma pena de morte. No verso 15 do capítulo 13 de Apocalipse, lá nós também temos uma pena de morte para quem não adorassem a besta. Olha só que impressionante. E é interessante que, quando no finalzinho do capítulo 13, que fala do número 666, as pessoas às vezes têm uma compreensão errada, né, do que significa a questão do 666. É interessante ressaltar que o número 6, nós vimos aqui no capítulo 3, porque a estátua que o rei Nabucodonosor levantou tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, ou seja, nós temos o 6 embutido aí, certo? Por exemplo, hoje, no mundo em que nós vivemos, até ocidental, aqui no nosso país, se nós pararmos para pensar, quantos segundos tem um minuto? Já pararam para pensar? 60 segundos é um minuto. E uma hora? 60 minutos. Ou seja, nós recebemos essa influência de Babilônia até hoje. Então, esse número 6 é chamado de sexagesimal, ou seja, geralmente os babilônicos eles gostavam de usar esse número para fazer cálculos, para fazer algumas coisas. É o número sexagesimal, ou seja, o número 6 que predomina ali. E no Apocalipse nós vimos o 666, ou seja, 666 também, né? Ou seja, João, ele praticamente tira os detalhes do capítulo 3 de Daniel e escreve aqui no capítulo 13 do Apocalipse. Só que é interessante que o capítulo 13 do Apocalipse ainda irá acontecer, ainda vai acontecer. Essa profecia de João do capítulo 13, em breve vai acontecer com os fiéis filhos de Deus. Ok? Então vamos prosseguir o nosso estudo. Vamos voltar para o capítulo 3 de Daniel, certo? E nós iremos continuar a leitura do verso 8 até o verso 12. Então, a estátua está ali, a imagem está ali, gigante, né? Muitas pessoas, muita gente, milhares de pessoas estavam ali no campo de Dura, estavam em pé, os músicos estavam ali, né? Vamos dizer, a orquestra sinfônica ali de Nabucodonosor, ali da Babilônia, né? No momento em que fosse tocar música, as pessoas precisariam se ajoelhar.
será que alguém ousou não se ajoelhar? A pena era a morte. Era a pior pena que existia para as pessoas. Quem não adorar vai morrer. Será que houve alguém? Vamos lá. Verso 8 a 12. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns dos homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se não prostraria e adoraria a imagem de ouro, e qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Aí eles continuaram, né? Continuaram a fofoca ali, né? Eles foram fofocar para o rei. Há alguns homens judeus que tu constituístes sobre os negócios da província da Babilônia. E quem eram esses homens, ou quem eram esses rapazes? Eles deram o nome: Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Amém? Que coragem! Que jovens corajosos! Diante daquele cenário, diante daquela situação constrangedora para eles, porque eles, como sendo um bom judeu, eles sabiam que se prostrar diante de alguém, diante de um ser que não fosse o Deus criador dos céus e da terra, e adorasse, estaria cometendo pecado. Muita coragem. Eles estavam determinados a obedecer a palavra de Deus. No momento em que tocou o som pela primeira vez, praticamente todos se ajoelharam, mas houve 3 que permaneceram em pé. Pararam para pensar nessa imagem, nesse cenário, aquele monte de gente, todos se ajoelhando para adorar a imagem, e 3 jovens não adoraram, não se prostraram. Amém? Eles permaneceram firmes, mesmo que lhe custasse a vida. Essa situação, irmãos, é um ensinamento para nós. Essa situação nos ensina muitas coisas. Porque eles poderiam pensar o seguinte: todo mundo está se ajoelhando, eu também vou me ajoelhar. Já viram a frase? Todo mundo faz, todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. As pessoas geralmente seguem o curso, o roteiro do que as outras pessoas fazem. No mundo religioso, o que é que as pessoas dizem? A maioria não guarda o sábado, a maioria não guarda mandamento, para que eu vou guardar? Para que eu vou guardar? Quem nos acompanha no Facebook e no YouTube, pode frequentar alguma igreja, não sei, mas quem sabe você já ouviu também. Para que mandamento? Para que lei? Nós vivemos sobre a graça. Exatamente. É a graça de Cristo que nos salva. Já pararam para pensar? E no passado, no Antigo Testamento, as pessoas eram salvas de que forma? Não era pela lei. Porque quem acha que se salva pela lei, está perdido. No passado, também era salvação pela graça. Sempre foi. Se no passado as pessoas eram salvas pela graça e obedeciam os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, por que eu hoje, que também sou salvo pela graça, eu não vou guardar? Então,
Nós precisamos seguir, não o que o líder religioso fala, não o que as pessoas falam, mas é o que assim diz o Senhor, assim o que a palavra diz. Se está na palavra de Deus, é isso que eu preciso seguir. E aqueles jovens fizeram isso. Eles poderiam se ajoelhar mais ou menos ali, um pouco ajoelhado, um pouco erguido, né, para tentar disfarçar, mas não. Se eles fizessem isso só pela intenção, já estaria pecando. Eles estavam em pé, firmes, decididos a obedecer a Deus. Prosseguindo a nossa leitura, do capítulo 3, do verso 13 a 15, o rei Nabucodonosor, ele dá uma nova chance para aqueles homens, para aqueles rapazes. Ele chama aqueles rapazes, olha, eu fiquei sabendo aí uma conversa, uma história, não sei se é verdadeira, eu estou chamando vocês aqui para saber se é verdade, né? Tem uns camaradas aí que vieram falar para mim que vocês não ajoelharam e não adoraram. É isso mesmo? Ou será que eles não viram bem, não perceberam? E o rei Nabucodonosor deu uma nova chance. Olha, o som, os músicos vão tocar de novo. Uma nova chance vai ser dada para vocês. E se vocês não adorarem, não se ajoelharem, vocês vão ser mortos imediatamente. E olha só que interessante, o rei Nabucodonosor ainda fala assim, e eu quero ver qual Deus que vai salvar vocês. Então leia comigo o capítulo 3, o verso 13 a 15, que diz assim: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei, e falou o rei Nabucodonosor, ele disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servem aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos. Quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos, ou seja, se ajoelhem, e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só que petulância. Qual é o Deus que vai livrar das minhas mãos? Eu quero saber qual é o Deus maior que eu, que sou o rei da Babilônia. Quero saber que Deus que vai livrar vocês. E prosseguindo a leitura, do verso 16 a 18 está escrito: Responderam então Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que coragem! Na planície de Dura, quem sabe longe dos olhos do rei, alguns poderiam falar, nossa, esses aí têm coragem, mas só que o rei não está vendo. Até eu teria, né? Alguns poderiam falar, até eu teria. Só que agora eles estavam diante do rei. A firmeza de caráter daqueles jovens era tão grande que, independente onde eles estivessem, eles obedeceriam à palavra de Deus. Ou seja, e nós também precisamos ter essa mesma firmeza de caráter. Mesmo quando ninguém está vendo, nós precisamos demonstrar que somos fiéis ao nosso Deus. Essa foi a resposta daqueles jovens. Mas vocês pararam para pensar
na leitura que nós fizemos até agora. Por quê? O profeta Daniel, onde que ele aparece aqui? Parece que ele está sumido. O relato até esse momento não fala do profeta Daniel. E é interessante que o capítulo 3, Daniel não aparece. Alguns estudiosos cogitam que provavelmente Daniel, nesse evento, estaria fazendo alguma viagem para o rei Nabucodonosor. Estaria fazendo alguma viagem em relação aos negócios do rei, dos interesses do rei. E Nabucodonosor, conhecendo a Daniel, provavelmente, a suposição, ele poderia pensar, que Daniel era o braço direito dele. Esse cara aqui é fiel ao seu Deus. Se eu levantar essa estátua e ele estiver lá, eu vou ter que matar ele. E eu não quero isso. Então, provavelmente Nabucodonosor, é uma suposição, O capítulo não fala isso, mas Daniel não aparece aqui. Até porque se Daniel estivesse aqui no capítulo 3, nesse evento, não seriam 3 jovens que estariam firmes e em pé perante o rei, demonstrando fidelidade ao Deus dos céus, mas seriam 4, porque Daniel provavelmente também seria um daqueles que ficariam em pé. Muito bem, então, eles responderam ao rei: ó rei, você pode tocar sua música, você pode fazer o que você quiser, nós não nos ajoelharemos e não adoraremos aos teus deuses. Que coisa, hein? E aí, é óbvio, Nabucodonosor, irado, furioso, com raiva, faz o quê? Manda lançar aqueles jovens dentro da fornalha de fogo ardente. E se nós continuássemos a leitura aqui, você vai perceber que aquela fornalha, ela foi aquecida 7 vezes mais. Tanta raiva que Nabucodonosor ficou, ele mandou aquecer 7 vezes mais, para que aqueles jovens não tivessem chance nenhuma de escapar da morte. Mas só que algo impressionante acontece no capítulo 3, o verso 23 e o verso 24. Acompanhe comigo. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Amém, irmãos? Amém. Aqueles jovens foram sentenciados à morte. O decreto de morte foi determinado, foi feito. Só que aqueles jovens não morreram. Por quê? Quem que estava com aqueles jovens, protegendo eles dentro da fornalha? O próprio Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor Jesus pré-encarnado estava com aqueles jovens. É interessante que no relato de Nabucodonosor, na linguagem dele, como um adorador de vários deuses, vários ídolos, ele usa uma expressão interessante. Ele fala: olha, eu vejo 4, nós jogamos 3, mas eu vejo 4. Só que o aspecto do quarto, ou seja, aquele quarto ser que está ali, ele é diferente dos 3. Ele não é igual aos 3. O aspecto dele é semelhante a um filho dos deuses. Ou seja, aquele ser que estava com aqueles jovens era o ser criador dos céus e da terra. Era o ser que no futuro encarnaria, viveria como ser humano e morreria na cruz para salvar
a toda a humanidade. Aquele quarto ser era o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amém. Deus recompensou a fidelidade daqueles jovens. E aqueles jovens, provavelmente, conhecendo as Escrituras, eles conheciam bem o livro do profeta Isaías. E sabe qual é o texto que está escrito? E é o último texto dessa noite que eu gostaria de ler com vocês. Isaías 43, o verso 2. Olha o que está escrito nesse verso. Isaías 43, o verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Amém. Essa promessa é a promessa de Deus àqueles que são fiéis. Essa promessa é a promessa de Deus àqueles que decidem servir a Deus. E mesmo que isto, em algum momento, possa lhe custar a vida. Só que aqueles jovens conheciam bem a palavra de Deus. E mesmo que aqueles jovens morressem, e essas foram as palavras dele: olha, rei, se Deus não quiser nos livrar, fique sabendo que nós seremos fiéis do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque aqueles jovens, eles tinham a esperança da vida eterna. Eles sabiam que a vida não se limita a isso aqui, não se limita a esta terra. Ele sabia que existia algo vindouro, a nova Canaã celestial, a nova Jerusalém. Meu convite nesta noite a você é: sejam fiéis à palavra de Deus. O convite nessa noite é: sejam firmes, tenham firmeza de caráter em Cristo Jesus. Quando nós estamos ligados a Deus, quando nós estamos ligados a Cristo, pode vir furacões, terremotos, problemas, nós estaremos firmes. Pode vir até a morte, nós teremos a tranquilidade e a certeza de que Cristo tem algo melhor para nós no futuro. E Jesus está preparando algo especial, a nova Jerusalém. Como que nós temos nos preparado para isso? Será que estamos vivendo como um descrente? Olha, a vida é isso mesmo, a vida acaba por aqui, tudo se limita a esta terra, morreu, acabou. Você já ouviu algumas pessoas falarem? Algumas pessoas dizem isso: morreu, acabou. Não, a palavra de Deus me diz que não é assim. A palavra de Deus diz que se nós morrermos em Cristo, na verdade não estaremos mortos, mas dormindo, e no dia da sua volta nós ressuscitaremos e por toda a eternidade estaremos ao lado de Cristo e de todos os salvos. Amém? Se esse é o seu desejo, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, Jesus está fazendo convite para você nessa noite. Na nossa vida, nós só temos duas escolhas a fazer: é o caminho da verdade ou o caminho da mentira, é a vida eterna ou a morte eterna. A Bíblia nos apresenta apenas dois caminhos: a porta estreita, o caminho estreito ou o caminho largo. Infelizmente, muitas pessoas têm ido pelo caminho largo. Muitas pessoas têm decidido seguir por esse caminho que vai levar e que está levando à destruição. Mas o convite de Cristo nessa noite é para que nós possamos caminhar nesse caminho estreito.
E uma coisa é certa, vai haver dificuldades, provações, vai haver lutas, muitas dificuldades, porque o inimigo trabalhará para nos desanimar. Mas Cristo, da mesma forma que esteve com aqueles jovens dentro da fornalha de fogo ardente, Ele estará comigo e com você. Amém? Se você acredita nisso, tem essa esperança, vamos ficar em pé e vamos falar com o nosso Deus através da oração. Bendito Deus e soberano Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, ó Deus, pelo estudo da Tua Palavra que fizemos aqui mais uma vez essa noite. Esse livro extraordinário do profeta Daniel. Nós vimos que esse livro existe muitos relatos, profecias, e principalmente esse que nós estudamos nessa noite sobre a fornalha de fogo ardente. Nós vimos que aqueles jovens, mesmo diante de uma situação terrível, eles estavam convictos, estavam firmes e determinados a seguir e a obedecer ao Deus verdadeiro, ao Deus Criador dos céus e da terra. E nós te pedimos, ó Deus, que essa mesma firmeza de caráter venha fazer parte da nossa vida. Transforma o nosso coração, transforma o nosso ser, ó Deus, e nos ajude a caminharmos no caminho estreito. É o caminho mais difícil, é o caminho das dificuldades, das lutas, das provações, mas este é o caminho em que o Senhor Jesus disse que é o caminho que vai nos conduzir à salvação. E é isso que nós queremos para a nossa vida, Deus, a salvação que vem de Cristo Jesus. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.